internet dizendo assim: imagina se o mundo não houvesse segundas chances. Imagina como seria o mundo se ninguém tivesse uma segunda chance. Se todas as suas escolhas fossem definitivas, se todos os seus erros fossem definitivos, se tudo que você fizesse na vida, você não tivesse uma forma de consertar, de pedir perdão, de falar eu me arrependo disso, de ter aquela forma de entrar na máquina do tempo. Porque a gente pode muitas vezes entrar numa máquina do tempo e voltar lá atrás e falar assim: eu me arrependo disso que eu falei, eu me arrependo disso que eu fiz, eu me arrependo, você me perdoa? E aí nós ganhamos uma segunda chance. E quando começa novos anos, né, a gente começa um novo ano, todo mundo está pensando numa segunda chance, todo mundo está pensando em acertar aquilo que errou, em fazer melhor aquilo que fez errado. E Deus é um Deus que a cada manhã a sua misericórdia se renova sobre nossas vidas. Então Deus é um Deus que Ele não dá apenas uma segunda chance, mas uma terceira, uma quarta, uma quinta. Ele diz assim, um dos discípulos perguntou: quantas vezes nós devemos perdoar? E Jesus disse assim, ele diz assim, até 7 vezes? E Jesus diz, não digo até 7, mas 70 vezes 7. Por quê? Porque Jesus é um Deus que sabe que nós vamos falhar, mas Ele está sempre dando uma segunda chance, uma terceira chance, porque Ele nos ama. E essa noite nós vamos falar um pouquinho desse amor de Jesus, desse amor que está sempre nos dando novas chances, está sempre olhando para cada um dos seus filhos com aquilo que nós temos de melhor. Eu gosto de ver em Jesus que Ele não se parava em barreiras humanas ou barreiras religiosas, como os judeus daquela época, os fariseus ou os doutores da lei, que diziam assim: para aquela pessoa a gente não pode falar, com aquele a gente não pode se dirigir a palavra. Jesus, ele ia numa mulher que tinha fluxo de sangue e deixava ser tocado por ela. Jesus tocava num cadáver, porque via que uma mãe estava chorando por causa do seu filho que tinha morrido. E Jesus tocava no esquife, e todos os judeus falavam: ele se tornou impuro. Mas Jesus não via dessa forma, Ele via o amor, a misericórdia, a graça. Esse é o nosso Deus. É por isso que nós continuamos com Cristo. Há lutas aí fora, há muitas coisas que acontecem, mas a gente não larga Cristo, porque Ele continua acreditando em nós. Muitas vezes eu já me vi olhando para mim mesmo sem acreditar em mim, falando: agora essa situação não tem jeito. Mas a gente vê que Jesus não perde a fé em nós. Eu acho que Deus tem muito mais fé em nós do que nós muitas vezes depositamos nele. Ele acredita muito mais em nós. E sabe por que eu te digo isso? Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele é aquele que, se Ele fosse no nosso lugar, Ele saberia onde investir numa bolsa de valores, por exemplo, porque Ele sabe aquilo que vai dar lucro e aquilo que vai dar prejuízo, aquilo que vai dar retorno e aquilo que não vai dar retorno. E sabe o que eu acho mais lindo nisso? Que Ele te trouxe para uma igreja porque Ele acreditou em você, então Ele sabe que você vai dar um retorno para Ele. Às vezes você olha para você e fala assim: aonde que eu vou dar retorno? Eu não tenho condição de dar retorno. Mas se você está sentado aqui, Ele morreu por você, Ele te salvou, Ele investiu sangue para comprar você, é porque Ele sabe que você tem retorno para dar para Ele. Ele sabe que você tem algo mais para oferecer para Ele. Aleluia, Jesus, santo é o teu nome, Pai. Glórias a ti, Jesus, teu nome é santo. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 4. Nós vamos ler um texto muito conhecido, e um texto que eu sempre vi ele de uma certa forma para um certo assunto. Só que enquanto eu estava em casa hoje e orando pela palavra, Deus mostrou algo que eu nunca tinha visto nesse texto, algo lindo. E nós vamos meditar um pouco nesse texto, e Deus tem algo para tratar com o nosso coração. A gente vai ler um pouquinho bastante, não é muito certo falar um pouquinho bastante, mas é isso. João capítulo 4. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José.
estava ali as fontes de Jacó. Cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Isso é por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe me pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar água, o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me de beber dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar de adorar. Onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorai o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe perguntou: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse-lhe àqueles homens: vinde comigo e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Nesse inteirinho os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquearam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois neste caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele já por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora, não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Texto um pouco grande, mas muito conhecido. E esse texto a gente vê muitas mensagens, principalmente falando sobre adoração, porque é o texto onde Jesus fala sobre a verdadeira adoração, em adorar em espírito e em verdade.
E o interessante é que ele escolheu uma mulher para falar sobre adoração. Ele não escolheu seus discípulos, não escolheu uma multidão, mas escolheu uma mulher. E para nós muitas vezes é difícil entender esse contexto histórico que acontecia nesse tempo, porque Jesus, para falar com essa mulher, ele quebrou inúmeras regras, ele quebrou vários e vários protocolos. Primeiro, um judeu não tomava a palavra para sair falando com uma mulher, e nem fazia perguntas para uma mulher, como Jesus ficou fazendo aqui. Ele não chamava um assunto para uma mulher. E Jesus aqui não só chama uma mulher para conversar, mas conversa com essa mulher como se ela soubesse de teologia, como se ela soubesse várias coisas. E ele começa a conversar no mesmo nível que ela. E isso era uma coisa que os judeus não faziam. É o primeiro espanto, é a primeira regra que Jesus quebra. A segunda, o que complica mais a situação, além dela ser mulher, ela era samaritana. E os judeus não falavam com os samaritanos. E há uma terceira regra que Jesus quebra aqui, que ele pede água para aquela mulher. E no contexto histórico, se você não sabe, se Jesus bebesse água do cântaro que aquela mulher estava tirando do poço, se qualquer um visse Jesus beber naquela água, Jesus ficaria impuro por 40 dias e ficaria proibido de ir ao templo por 40 dias adorar a Deus, porque ele se tornaria totalmente impuro por ter bebido água das mãos de um samaritano. Veja quantas regras Jesus quebra para falar com uma simples mulher, uma mulher que tinha um histórico que não era nada bom, uma mulher com 5 maridos. Ela quebra mais um paradigma naquele tempo, que uma mulher ela era aceita até 3 divórcios. Mais do que isso, aquela mulher já não era mais aceita na sociedade, sua fama era totalmente repudiada. E o pior de tudo é que aquele último marido que essa mulher estava, nem dela era um adultério, não era marido dela, ela estava adulterando. E a gente vê Jesus chegando a uma mulher, e Jesus ele olha para uma pessoa, e todo o tempo, em toda a Bíblia foi assim, e depois, até nesse texto isso acontece, ele não olha para o Glauco, por exemplo, e vê só o Glauco aqui, ó, estou vendo o Glauco, estou conhecendo o Glauco, eu estou vendo o Alexandre, eu conheço o Alexandre. Ele sabia, ele olhava para uma pessoa, ele já via toda a vida daquela pessoa, ele sabia toda a história daquela pessoa, ele via um livro aberto. Jesus olhava para qualquer um daquelas pessoas e já via um livro aberto, ele sabia tudo que aquela pessoa tinha feito, e até o que ela ia fazer. E Jesus mesmo vendo uma mulher totalmente indigna, uma mulher que talvez nós não pediríamos água para ela, talvez nós desprezaríamos aquela mulher, Jesus vai até ela e começa a conversar com ela e oferece a água viva. A água viva, ele oferece para aquela mulher. E eu já quero colocar um primeiro ponto aqui para você, que muitas vezes começa a dizer assim: eu vou me consertar e eu vou ficar firme na igreja, eu vou me consertar e eu vou firmar mesmo na igreja, olha, eu vou arrumar algumas coisas lá na minha vida e depois eu vou seguir a Jesus mesmo de verdade, é que ainda tem algumas falhas na minha vida que eu preciso arrumar. Jesus não falou para a mulher: se conserta e eu vou te dar água viva. Ele falou: vem, toma dessa água viva aqui que eu tenho para te oferecer. Eu tenho água viva para te oferecer. Jesus, ele não fala assim: vai se consertar e volta aqui. Ele fala assim: venha como tu estás, venha da forma que você está. Você está quebrado, você está triste, você foi machucado, você foi despedaçado, você está doente. Como que você está? Você está totalmente longe dos meus caminhos, você se divorciou várias vezes, você errou várias vezes, você fez um monte de coisa que a sociedade está te julgando. Não precisa, vem cá, eu vou te dar água viva, eu vou mudar a sua vida. Começa com Jesus a mudança, não começa com você. Não é você que vai se mudar e se aperfeiçoar para Jesus, é Jesus que entra na tua vida e começa a mudar o teu ser. Esse é o nosso Deus. Ele não é aquele que fala assim: vai lá, muda lá e vem para cá me aceitar. Ele fala assim: me aceita, que a mudança está em mim e eu vou mudar a sua vida. Jesus muda as nossas vidas, e todos que estão aqui há algum tempo já sabem disso. Se você já está há algum tempo, você aceitou Jesus, você viu essa água viva brotar de você, e você viu algo novo começar e você mudar seu jeito de falar, você mudar seu linguajar, você mudar um monte de situações que você vivia diferente, e agora você é outra pessoa. Por quê? Porque brotou essa água viva dentro de você. Jesus, a água viva começou a brotar em você. Então Jesus, ele olha para aquela mulher,
e não liga para a história dela, não liga para os preconceitos, não liga para os paradigmas e nem para o que a religião falava que ele não podia fazer. Jesus, ele só tem um objetivo, que é salvar as vidas. E ele vê aquela mulher como mais uma potencial vida para ele salvar. E ele começa a conversar com ela, e primeiro ele pede água para ela, para puxar um assunto ali. Ele está no poço, é meio-dia, é um sol forte, do deserto. Ele fala assim: me dá um pouco d'água. E a mulher já se admira com o pedido de Jesus e fala assim: mas você pedindo água para mim? Eu sou samaritana, você é judeu, você está doido? Como é que você está pedindo água para mim? E aí Jesus começa a levar o papo para um lado espiritual e começa a falar assim: se você soubesse quem te pedia água, você pediria a mim a água que eu tenho para dar. E aí a mulher começa a levar de novo para o lado material e fala assim: ai, mas você não tem cântaro, como é que você vai tirar água? Esse poço é fundo, não tem como tirar água desse poço. Sabe, que Deus falou comigo nesse texto, eu sempre lia esse diálogo dessa mulher com Jesus, esse diálogo meio atravessado, Jesus falando de um tipo de água, essa mulher falando de outro, e sempre pensei várias coisas, mas hoje o Senhor falou algo comigo muito forte, que muitas vezes a igreja, nós somos assim. Jesus está querendo oferecer algo tão bom para nós, algo eterno, uma água viva, algo que vai mudar as nossas vidas para sempre, algo que vai jorrar, porque Deus diz assim, daqueles que são mananciais de água viva, sabe, os rios de água viva fluirão daqueles. Vocês são como um jardim fechado, um manancial de águas, sabe, Jesus tem tanta coisa boa para nos oferecer, e a gente muitas vezes tem querido outras coisas, a gente fica buscando outras coisas, e Jesus falando: olha, eu estou aqui te dando água viva, e a gente fala assim: mas olha, eu estou querendo beber água desse poço. E o que acontece com essa mulher, nesse diálogo, e que Deus falou comigo, é que nós muitas vezes somos assim. Deus está oferecendo uma coisa eterna, Deus está oferecendo uma coisa boa para nós, algo que o ladrão não rouba, algo que a traça não corrói, que a ferrugem não corrói, que a traça não destrói, algo que é eterno, e nós ainda estamos buscando os nossos anseios, olhando somente para os poços cavados há muito tempo. Nós estamos querendo suprir as nossas necessidades com águas que não vão matar a sede eternamente. Jesus está falando assim: eu tenho uma água que você bebendo dela uma vez, você nunca mais vai ter sede. E aquela mulher está querendo beber água, que é água que não mata a sede de verdade. E nós muitas vezes somos assim, nós queremos suprir o nosso vazio, a nossa sede, muitas vezes falamos assim: ah, o dia que eu casar, essa sede vai acabar. O dia que eu tenho um carro, essa sede vai acabar. Essa sede é de um carro, eu preciso ter um carro. O dia que eu conseguir me formar, essa sede vai acabar. Essa sede é a faculdade, não consigo terminar, não consigo nem começar. Ah, o dia que eu ter a minha casa, essa sede acaba. Essa sede é porque eu não tenho aonde morar. E muitas sedes a gente coloca na presença de Deus e fala assim: Senhor, essa sede, eu estou precisando tanto disso. E Deus está falando assim: não, você não está entendendo, você precisa disso sim, mas essa sede que você está sentindo só vai acabar quando você querer e você beber da água viva que eu tenho para oferecer. Nós estamos buscando se alimentar daquilo que não é pão, como diz a palavra de Deus. Nós estamos muitas vezes buscando aquilo que não vai saciar a nossa sede, para suprir as nossas necessidades, e a gente deposita toda a nossa fé em coisas materiais muitas vezes. E eu não estou falando que você não precisa dessas coisas, nós precisamos dessas coisas. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes você está depositando a sua fé numa situação em que você acha que o vazio que você está sentindo é daquilo, e na verdade Jesus está falando: não, o vazio que você está sentindo, o que você está precisando ser preenchido é da minha presença. E nós depositamos nas coisas, depositamos nossa fé nas coisas, na água do poço. A gente só está olhando para a água do poço, e Jesus está falando assim: meu, olha para mim, eu tenho uma água viva, e essa água vai suprir todas as suas necessidades. Aí você pode ter o carro, a casa, tudo, e você vai ser completo. Agora você pode ter tudo e nunca ficar completo se você não tiver Jesus antes disso. E quando eu digo ter Jesus, não é somente
ter aceitado a Jesus, estar na igreja, isso é muito fácil. Mas é realmente beber da água viva, é realmente ter comunhão, é realmente ser um verdadeiro adorador, é realmente viver próximo de Cristo, é realmente ter um testemunho de Jesus para dar, é realmente conhecer a Jesus. Sabe, a gente vê um homem na Bíblia chamado Jó, que ele diz assim: eu achava que eu conhecia, porque eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem ver Ele. Jó teve que passar por tribulações enormes, você conhece a história, para poder ver a Cristo. Essa mulher, ela teve um contato com Jesus, e mais à frente ela vai e começa a testemunhar para os outros samaritanos, falando assim: nossa, eu conversei com um cara, ele sabia tudo a respeito de mim, será que ele é o Cristo? E no final do texto, você leu comigo, dizem que os samaritanos chegaram e falaram assim: ó, agora nós cremos nesse Jesus aí, agora nós cremos, mas nós não cremos somente porque você falou, nós cremos porque nós vimos que ele realmente é o Cristo. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Tem gente que só está ouvindo falar, mas você precisa provar, você precisa saborear, você precisa experimentar o que é esse Cristo, o que é esse Deus, e é isso, é viver o cristianismo de verdade. Jesus fala assim: sabe como vocês vão conhecer aqueles que são meus servos de verdade? É aqueles que negam a si mesmo, tomam a sua cruz. O que é negar a si mesmo? Eu ouvi um termo uma vez que eu achei fantástico, eu não tinha pensado nisso, e eu falei: não, realmente essa é a melhor forma de explicar o negar-se a si mesmo. Ele disse assim: negar-se a si mesmo é fazer um jejum de você. E eu falei: é verdade, é você fazer um jejum de você mesmo. O negar-se a si mesmo é fazer um jejum das coisas que você mesmo está querendo para você, da água do poço que você está querendo ficar bebendo dela, é negar aquilo que tua carne está querendo, para você buscar algo que é mais excelente, que é a graça de Jesus Cristo. Sabe, nós temos vindo à igreja, vemos diariamente, oramos nas nossas casas, fazemos várias coisas, e muitas vezes parece que algumas coisas não mudam. E hoje, a hora que eu estava meditando nesse texto, Deus começou a mostrar algumas coisas para mim, e Ele me levou até um texto que vem um pouco à frente desse, de João 15, onde Jesus começa a dizer assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. E se você parar para pensar, tudo na Bíblia diz sobre isso. A Bíblia diz: Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Ele é a videira, nós somos os ramos. Nós estamos totalmente ligados com Cristo. Nós somos um com Cristo. Você consegue imaginar que você faz parte do corpo de Cristo? Que Cristo é o cabeça, que você é parte desse corpo, que Cristo, além de habitar em você, Ele está totalmente ligado a você, porque você é um ramo dele, que é uma videira. Então aquilo que está fluindo em Jesus chega até você, aquilo que está no cabeça está vindo até você. É só você ver o nosso corpo humano, há veias que passam por todo o corpo, o mesmo sangue que passa no cérebro, ele passa nos braços, nas pernas, ele está circulando no teu corpo inteiro. Não sei se você já conseguiu entender o que eu estou querendo dizer, mas a mesma paz, a mesma justiça, o mesmo amor, o mesmo poder que está em Jesus Cristo está passando pela sua vida também, está totalmente ligado à sua vida também. Aquilo que está em Jesus está em você também. Você também é filho de Deus, e a graça dele passa por você, passa pelos seus ramos. Aquela justiça, aquela paz, aquele poder que está no centro da videira está vindo até os ramos, e você é tocado por esse poder, você é tocado por essa paz, você é tocado por esse amor. Está tudo ligado, está tudo ligado, está tudo ligado em Jesus. Tudo está ligado, e nós estamos lutando, muitas vezes falando assim: Senhor, eu ainda estou doente, eu ainda não sarei disso. Mas Jesus está falando hoje: mas o meu poder está passando por você, o meu poder está ligado em você, eu sou o cabeça, está tudo ligado, está tudo ligado, está tudo ligado.
O meu poder está passando por você, a cura está passando por você, a libertação passa por você, porque está ligado em Jesus, está tudo ligado em mim, e eu tenho todo o poder para fazer todas as coisas. João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e nenhuma das coisas que se fez se faria se não fosse por Jesus. Toda a criação começou com o verbo, com Jesus, e todo fim terminará com Cristo também. Ou seja, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele tem todo o poder, e esse poder, o poder do Filho de Deus, o poder da água viva, o poder dos poderes, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, passa por você, porque você é um só com Ele. Não tem separação, você é um corpo só com Jesus, e Ele está no controle de todas as coisas. Eu não consigo ver o corpo de Cristo, a noiva do Senhor, doente mais, porque é um só corpo, e nele a plenitude de vida, a plenitude de alegria, a plenitude de poder. Sabe por que é o texto que diz que Jesus tem para nos oferecer a paz que excede todo entendimento? Porque quando eu estou nele, eu sei que a cabeça não será descolada do corpo jamais, e que eu posso ter paz porque Ele não perde o controle das suas coisas. E aquela mulher então continua naquele diálogo, e Jesus falando assim: eu tenho uma água muito boa para você, você vai fazer parte do meu corpo, você vai ter a água viva que vai renovar a sua vida. Mas ela não entende, aí ela fica falando da água do poço, ela somente está vendo coisas momentâneas, ela não consegue ver as coisas eternas que Deus está oferecendo para ela. E aí ela levanta uma questão, e ela fala assim: olha, os nossos antepassados diziam que era nesse monte que a gente devia adorar, porque Jacó adorou aqui, os nossos antepassados adoraram aqui. E ela estava apontando para o Monte Gerazim, porque antigamente o primeiro templo de adoração foi feito no Monte Gerazim, mas depois Deus mandou através de Davi que um novo templo fosse construído em Jerusalém. Então o lugar de adoração se tornou Jerusalém. E ela fala assim: qual que é o lugar de adorar? É nesse monte, em Jerusalém. Jesus, Ele começa, e Ele diz assim: primeiro, o lugar de adorar é em Jerusalém, porque a salvação vem dos judeus, e o local que Deus escolheu, porque Jesus era um judeu, era Jerusalém. Mas Ele transpassa a regra religiosa, o dogma religioso, que era o local de Jerusalém de adoração, aquele templo que estava em Jerusalém, e Ele começa a revelar para ela algo muito mais poderoso. E Ele começa a dizer que a hora vem, a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E Ele começa a revelar para aquela mulher que ela não precisava ir no Monte Gerazim, que ela não precisava ir para Jerusalém, mas aonde ela estivesse, ela poderia adorar a Deus. E a adoração aqui tem duas vertentes. Nós adoramos aqui essa noite, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, mas a adoração também, no sentido que aquela mulher estava dizendo, estava falando sobre perdão. Por quê? O que o templo significava naquela época? As pessoas iam adorar no templo de que forma? Se você conhece a história, você sabe que as pessoas iam ao templo levar seus sacrifícios para ter os seus pecados perdoados. Elas iam lá, levavam seus animais, entregavam para o sacerdote, e o sacerdote entregava para a purificação dos pecados daquela família. E por que ela toca nesse assunto de adoração? Porque um pouco antes Jesus fala para ela: chama teu marido, e ela revela aquilo que talvez ela não gostaria de revelar, que ela já tinha 5 maridos, que o passado dela era complicado. Ela começa a falar: eu não tenho marido. Mas Jesus se alegra na resposta daquela mulher, e isso é o mais lindo de tudo. A hora que ela fala: eu não tenho marido, Jesus fala assim: disseste bem, você foi onde eu queria, mulher. Sabe por quê? Porque ela não mentiu, ela foi sincera, ela falou a verdade. E o que Jesus quer de nós
é a verdade do nosso coração. Essa semana, na segunda-feira, eu e a Reniele foi jantar na casa de um casal amigo nosso, e a gente conversou sobre algo lá, que depois eu fiquei pensando bastante, porque hoje, nós dentro da igreja muitas vezes, queremos vestir a nossa capa mais perfeita que temos, queremos vestir a nossa roupa mais perfeita, e queremos mostrar que nós não temos pecado algum, que nós somos totalmente, só falta as asas para gente, de tão angelicais que nós somos, e que isso muitas vezes afasta pessoas da própria igreja, porque quando chega alguém tão detonado pela vida, quando chega alguém que está tão sujo, que está tão, sabe, que já foi massacrado por várias situações, e muitas vezes vê um monte de gente andando como se não houvesse nada de pecado em nós, parece que nós não estamos sendo verdadeiros. E até teve um vídeo que já foi passado no culto de jovens, onde perguntam o que é igreja, e algumas pessoas diziam, é um monte de hipócrita, porque eles andam como se eles não tivessem pecado, como se eles não errassem. Nós erramos sim, e o que Jesus queria daquela mulher é que ela fosse sincera e verdadeira, para que Ele pudesse consertar a vida dela, sabe? Se nós escondermos tudo debaixo do tapete, não tem como Jesus trabalhar em nós aquilo que ainda falta ser consertado. Nós não somos perfeitos, como foi lido aqui na abertura do culto, nós estamos lutando, andando para alcançar essa perfeição, mas nós ainda falhamos, e falhamos muito. Quando eu peço perdão pelos meus pecados, eu falo assim, Senhor, perdoa aqueles que eu nem sei que eu estou cometendo, porque é tanta vaidade, é tanto orgulho, é tanto egoísmo. A gente vê pessoas passando necessidade, o nosso coração não se quebranta para isso, e nós achamos que isso é natural, isso é pecado. A Bíblia diz que quando você pode fazer o bem para alguém e você não faz, você peca. É tanta coisa que a gente erra nesse caminho, mas a gente anda como se a gente fosse Superman, um monte de super-herói. O que Deus queria, o que Jesus queria ouvir daquela mulher, era a verdade do coração dela. Ele disse, disseste bem, você não tem marido, você foi sincera, você foi verdadeira. E aí, como Jesus tocou na ferida dela, no pecado dela, ela fala, e qual que é o lugar de adorar? Aonde que eu posso ir me consertar? Porque Jesus já estava movendo o coração dela a um conserto. E é isso que Jesus quer de nós, que a gente a cada dia se conserte, que a gente a cada dia tente arrumar aquilo que ainda está quebrado, aquilo que ainda está falha em nós. E ela fala, onde que eu vou adorar? Aonde que eu vou me perdoar? Aonde que eu posso ser perdoada? E Jesus diz, querida, a hora chegou em que você não precisa ir em monte, em templo nenhum, em que os verdadeiros adoradores vão alcançar o coração de Deus, vão se quebrantar em espírito e em verdade. Essa é a verdade da adoração que Deus quer, é a verdade de rasgar o coração e falar assim, Senhor, eu continuo fazendo isso, eu continuo errando isso, eu continuo sendo falho, tem misericórdia de nós, Senhor, nos dá a segunda chance, nos dá essa nova chance, Senhor, porque nós falhamos, porque eu tive a oportunidade de falar do Teu amor e eu não falei, eu falhei, porque tive a oportunidade de abençoar uma vida e eu não fiz, eu falhei, porque alguém me pediu, e eu tinha condição para dar, eu não dei, me perdoa, Senhor, eu falhei, mas eu te adoro, Senhor, eu te adoro, eu entro na Tua presença, para alcançar o Teu coração, com toda a verdade que há no meu coração. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor nunca rejeita. E sabe por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Porque ele errava demais, mas ele sabia pedir perdão dos seus pecados, ele sabia se consertar, ele sabia se quebrantar. Eu não estou aqui essa noite para falar que você, isso ou aquilo, nada disso, mas eu estou aqui essa noite para falar que nós como igreja temos que andar na verdade da palavra e na verdade do nosso ser,
não precisamos esconder as nossas fraquezas, porque como até o Zé Carlos diz, isso aqui devia se chamar hospital, porque nós somos todas pessoas que estão precisando de Deus, porque nós podemos ceder e dizer, realmente não dá para viver sem Deus, porque esse mundo lá fora machuca, esse mundo lá fora nos fere, e eu preciso desse amor de Deus, porque só com Ele eu sou abraçado de verdade. Só com Jesus Ele se aproxima de você, não olhando os seus pecados, mas olhando aquilo que você vai render para Ele, aquilo que você pode dar para Ele. Ele não olha as suas falhas, mas Ele olha com os olhos de amor que Ele tem por você. Gostaria que você fechasse seus olhos, você se colocasse de pé nessa hora. Pessoal do louvor, se quiser se posicionar. Sei que hoje é culto de ceia, nós já vamos passar para o momento da ceia daqui a pouco, mas eu quero que nessa hora, você com seus olhos fechados, você só olhe para dentro de você, e para a água que você estava buscando, e a água que Jesus está te oferecendo essa noite, o sangue, o pão que Ele tem, a água que não vai te dar mais sede, o pão que te alimenta, o pão que transforma a sua vida, e que você possa olhar para dentro do seu coração e ver qual que é a verdade que está dentro do meu coração. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para Ti, ó Pai? Quem eu sou? Qual é a verdade que o Senhor está vendo na minha vida? Qual é a verdade que o Senhor está vendo nos meus atos, nas minhas atitudes? Dentro da igreja eu sou muito santo, mas quem eu sou quando ninguém está vendo? Qual é o meu caráter? O que eu preciso ser consertado, Pai? Essa é a adoração que essa mulher precisava dar para Deus, um coração contrito e quebrantado. Essa é uma adoração que tem um cheiro suave para Deus. Quando Ele vê pessoas se arrependendo, quando Ele vê pessoas querendo voltar ao caminho, quando Ele vê pessoas querendo abraçar a cruz, quando Ele vê pessoas querendo vir aos pés dEle, isso tem cheiro suave para Cristo, isso tem um incenso agradável para Ele, porque nós somos Sua feitura, somos Sua criação, e Ele nos ama tanto que Ele entregou a Sua vida por amor de você. Ele deixou a Sua glória, Ele deixou um lugar de conforto, Ele deixou tudo ao lado do Pai, para poder salvar a tua vida. Foi humilhado, foi envergonhado, mas por amor de você, porque Ele queria te salvar, porque Ele queria ser um corpo com você, e hoje Ele é o cabeça, e você faz parte desse corpo. Sinta o amor dEle fluindo no seu corpo, sinta a presença dEle fluindo em você, sinta o poder desse Deus fluindo nos ramos dessa videira, você é esses ramos, e o Senhor flui através da sua vida, o Senhor flui através de você, que amanhã, se você for trabalhar, onde você for, na sua casa, na sua família, que você seja essa videira, que flua rios de água viva através de você, que você possa contaminar todos os ambientes que você for com a glória desse Deus, com o poder desse Deus, com a presença desse Deus, com o amor de Deus, porque Ele está em você. Você é parte desse mecanismo, desse corpo, dessa célula, você faz parte desse corpo. Jesus escolheu você para fluir lá onde você está, aonde você for, Jesus escolheu você, e é por isso que você está aqui hoje, porque Ele escolheu você para fluir, e Ele só quer a verdade, Ele só quer a verdade do seu coração. Você não precisa ser um super-homem, você não precisa se consertar antes. Venha a Cristo como você está, e Ele mudará todas as coisas na sua vida.
Ele muda tudo, tudo, tudo. Santo é o nome do Senhor. Você com seus olhos fechados, que você adore ao Senhor. Adore ao Senhor nesse momento. Não pare de adorá-lo. Não pare de adorá-lo. Não pare de louvá-lo. Porque Ele é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Essa é uma noite especial para a igreja, porque é a noite que nós celebramos a ceia do Senhor. É o momento que nós trazemos à memória o que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Esta noite a mensagem já veio ao nosso coração. O motivo de Deus entregar o seu único Filho por amor de cada um de nós é porque somos pecadores, porque somos falhos, porque temos fraquezas humanas. E Ele então, no seu infinito amor, enviou o seu Filho para perdoar os nossos pecados, para nos purificar e para nos reconciliar com o nosso Deus Criador. Por isso, esta noite, eu convido você a fechar os seus olhos, a examinar o seu coração. Se você tiver que confessar alguma coisa a Deus, não que Ele não saiba, porque tudo Ele vê, tudo Ele ouve e Ele está em todos os lugares. Mas Ele espera que o homem confesse os seus pecados. Se você tiver que confessar os seus pecados, se você tiver que pedir perdão a Deus pelo seu pecado, se você precisar liberar perdão para alguém que te ofendeu, que te machucou, faça isso neste momento. Examine cada um a si mesmo e então nós vamos poder participar da mesa do Senhor. Examine seu coração, examine como seu coração tem sido diante das situações da vida. Olhe para você nesse momento, antes de tocar no corpo e no sangue de Cristo. Porque a Bíblia diz que muitos dormem pelo motivo de tomar a ceia do Senhor ainda em pecado, sem se redimir, sem confessar os seus pecados e sem abandoná-lo. Então, examine o seu coração nesse momento. Todos que são batizados nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, estão em plena comunhão com Deus e com a sua igreja, têm liberdade para participar da ceia do Senhor. Vou dar alguns minutos, ore, fale com Deus e depois nós vamos cear juntos e celebrar o amor de Deus em Cristo Jesus pelas nossas vidas. Nós te confessamos, ó Deus, nossos pecados, nossas fraquezas, e cremos que seremos perdoados e purificados. Eu chamo os obreiros que estejam à frente aqui comigo. Perdoa-nos, ó Deus. Purifica-nos pelo seu sangue precioso. Apaga as nossas transgressões e nos alcança com a sua misericórdia. Queremos começar outra vez, tudo novo, novamente. Todos que estão em comunhão com Deus e com a sua igreja têm a liberdade de vir buscar o seu pão e o seu vinho, que são os elementos que já estão santificados e consagrados ao Senhor e que representam o corpo e o sangue de Cristo derramado na cruz por amor de cada um de nós. Aqueles que não vão cear, permaneçam em oração, ministrando ao coração de Deus. E nós esperamos que você venha participar deste corpo, que você passe pelas águas do batismo o mais rápido possível e você receba a vida e a vida eterna em Cristo Jesus. Todos que vão cear, podem vir buscar o seu pão e o seu vinho e aguarde que nós vamos cear juntos em nome de Jesus. Tudo que eu preciso antes
antes mesmo de falar. Me amas e o amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Esse momento é muito importante. Quero atrair É um momento de comunhão. teu olhar de amor, Senhor. Estamos juntos, na mesma fé, no mesmo Espírito. Como um filho que te ama. Apressa-te, apressa-te. Tudo que eu quero Entrega a sua vida a Jesus. é estar perto Faz de hoje ti. a sua confissão de fé perante Ele. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Nossa vida, Deus, nós entregamos em suas mãos hoje, mesmo com fraquezas e com falhas, sabendo que somos redimidos. Por isso hoje, ó Deus, nós confiamos nessa verdade. Colocamos hoje o nosso coração, nossos anseios, nossos sonhos, ó Deus, diante de Ti, crendo, Deus, num amanhã melhor, crendo que o amanhã seu já foi conquistado na cruz, que tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é a nossa herança. Somos o seu povo, somos as ovelhas do seu rebanho, somos o rebanho do seu pastoreio. Tu és o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Por isso hoje, examina cada um de nós, ó Deus, que nenhum de nós hoje saia deste lugar como nós chegamos, mas que o poder da vida que está em nossas mãos hoje venha trazer a cura, a libertação, a restauração
de cada um de nós. Somos o seu povo, ó Deus. Nossa vida foi conquistada na cruz. Nossa família foi conquistada na cruz. Hoje nós renunciamos, ó Deus. Nós rejeitamos em nossa vida tudo aquilo que não vem de Ti e declaramos o poder da cruz sobre nós, o poder do perdão, o poder da purificação e o poder da reconciliação. Te damos graças pela palavra que foi ministrada sobre nós hoje. Uma palavra que volta os nossos corações à sua verdade. A verdade que liberta, a verdade que salva e a verdade que cura. Que hoje, cada vida, cada família que está neste lugar receba esse poder. E que todos hoje voltem para suas casas, crendo no poder de um novo dia, de um novo tempo. No dia que Jesus foi traído, Ele ceava com os discípulos. E então Ele levantou o pão e disse: este é o meu corpo, que será entregue por amor de vós. E todas as vezes que vocês o comerem, façam isto em memória de mim, até que eu venha. Comam todos, em nome do Senhor Jesus. Da mesma maneira, Jesus levantou o cálice e disse aos seus discípulos: esse cálice é a nova aliança através do meu sangue. E todas as vezes que vocês o beberem, façam isto em memória de mim, até que eu venha. Eu só quero te lembrar, antes de você beber, que quando Jesus foi levado ao Calvário, o sangue dele foi sendo derramado pelas ruas. Os seus pés iam sendo despedaçados pelas suas dores e pelas suas enfermidades. E ali na cruz, Ele entregou a vida dele para que você vivesse. Então não tome um suco, tome o poder da cruz, tome o sangue que conquistou a sua vida, sua saúde, sua libertação, sua cura, sua vida e sua vida abundante. Tomem todos em nome de Jesus. Vamos aplaudir. Deixa Jesus falar. Eu sinto que de mim saiu poder. Deixa o Senhor sentir o seu toque hoje. Deixa o Senhor se admirar da sua fé. Deixa Ele falar para você hoje. Vai para tua casa e seja feito como tu me pediu. Tem um encontro com Ele de fé hoje. Tem um encontro de milagre hoje. Recebe aí a sua cura. Recebe a sua libertação. Recebe a vida abundante. Recebe o teu milagre. Vai para tua casa hoje, tendo a certeza que o milagre é seu e que você pode vivê-lo em nome do Senhor Jesus. Eu quero estar na casa do Pai. Esse é o nosso desejo. Leva-nos em paz. Nos dá uma semana abençoada. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia. Glorifique e exalte ao Rei dos Reis. Que o seu rosto resplandeça sobre nós e nos dê a sua paz. Aleluia. Depois dá um abraço no seu irmão e fala para ele: foi muito bom estar com você esta noite, em nome de Jesus.